saber de onde é que estás e também como é que vocês estão a se sentir. Portanto, quem ainda não partilhou, aqui no chat, que eu aqui vou vendo, e vou começar então a gravar. Aliás, a Alexandra fez os superpoderes. Eu vou partilhar de vez em quando, de Odivelas, grata. Vou só olhando também aqui de vez em quando, porque estou a avisar que a aula está no Zoom, e portanto no Zoom então vão ter acesso à apresentação e tudo, portanto quem estiver aqui no Instagram pode passar para o Zoom, tem o link na minha bio, e assim conseguimos chegar a mais pessoas. Sim, novela bem-vinda, de enxaqueca, mas já está a passar, ok. Respeitar muito, para mim também hoje foi um dia de permitir também descansar bastante, senti muita necessidade disso. Eu acho que também estamos a vivenciar assim algo mais pesado, então também, para quem é mais sensível e para quem sente um bocadinho mais energeticamente, eu acho que é um dia realmente para repor as energias, portanto para estar mais em modo autocuidado. Muito bem. E então, eu hoje, aquilo que vos quero trazer é realmente o que é felicidade no trabalho. E gostava de saber também quem é que já ouviu, pelo menos, não é, falar sobre este tema. Ok. Realmente, eu hoje quero-vos trazer um pouco para isso, mas muito peso nos últimos dias, mas hoje está particularmente difícil. Sim, entendo, Vanessa. Temos aqui a Susana a chegar. Bem-vinda, Susana. E então, estamos mesmo assim na altura correta. E eu gostaria, antes de mais, porque algumas pessoas ainda não me conhecem, e para falar um bocadinho sobre também o que é que me motiva, não é? Portanto, porque é que eu trabalho nesta área. E, portanto, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou coach, e realmente apaixonei-me muito por esta área da felicidade no trabalho. Porquê? Porque, efetivamente, eu sinto que onde nós passamos mais tempo na vida adultas é na vida profissional. E também é onde nós temos mais desafios, não é? Portanto, é ali onde nós estamos relacionados, não é? Temos toda a envolvência de relacionamentos, estamos com a questão de valorização, dos nossos desafios, de tudo mais. Então eu sinto que é muito importante trabalharmos aqui nesta área e fui-me apaixonando bastante por aqui. Então eu gostava de começar, para quem? Olá, Sana, também aqui no Insta, eu ia sugerir, tenho um link na bio, portanto, para entrar para aqui o Zoom, para ser mais fácil. E gostava de vos apresentar então uma pequena apresentação sobre, então, dar aqui o início ao nosso dia. Partilhar. Vão-me confirmando se todas conseguem ver a tela. Conseguem? Boa, grata. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem, está bem? Que eu vou tentar assim responder, e depois no final da apresentação também vamos ter um bocadinho de tempo aí, já também sem gravação, para podermos estar todas juntas. Boa, Vanessa, estás dos dois lados, olha, confirma se está tudo certo. Então, este é o retiro virtual, realmente, de 2022, para ser o ano da nossa felicidade profissional. E porquê é que eu senti realmente de criar isto? Já no final do ano passado, eu estava a sentir este movimento, não é? Estamos a passar por algo historicamente também bastante desafiante, muitas mudanças profissionais, e neste momento senti que, ok, 2022, por que não realmente ser o ano em que seja aqui, com tantas aprendizagens que passamos, não é? Portanto, nos últimos 2 anos, que seja aqui também abrir um bocadinho de espaço e realmente abarcar todas as mudanças que sinto que também vêm por aí. Portanto,
de trabalhar, então vai ser assim estes 3 dias que eu gostava de partilhar com vocês, portanto, mais sobre o que é isto e como criar então 2022 o melhor ano a nível profissional. E eu gostava de partilhar com vocês também esta frase da Caroline Myss, portanto, para quem está no meu programa, sabe que é uma autora que eu utilizo bastante, e para mim tocou-me aqui particularmente, não é? Que é esta parte de Power is at the root of the human experience. Our attitudes and beliefs, positive or negative, are all extensions of how we define and use power. Então, aqui em português, não é? Portanto, o poder, no fundo, é a rota, não é? É do humano, da experiência humana. As nossas atitudes e as nossas crenças realmente, tanto as positivas como as negativas, vão ser a base de toda a experiência que nós passamos e também de todo o poder que nós temos. Então, esta frase para mim tocou-me bastante, porque enquanto psicóloga aquilo que eu sinto é que é possível sempre ressignificar a nossa história. Agora, todas as crenças que nós temos, elas vão definindo o que é a nossa vida. E nem sempre nós temos essa noção. Então é importante nós abrirmos um bocadinho o espaço e uma das coisas também que tenho tentado trazer para mim é esta parte que é, ok, a nossa mente não sabe exatamente o que é verdade e o que é mentira, mas ela funciona de acordo com a experiência que eu coloco, com tudo aquilo que eu coloco. Então se eu consigo treinar também a minha mente de alguma forma e ela está a ter repercussões quando eu penso em algo negativo, por que não aprender do lado positivo? E foi isso que me trouxe então para a psicologia positiva e para o outro modo realmente de começar a ver a vida. Então, o que é que eu vou sugerir aqui? Para quem está no Instagram pode passar para o Zoom, que tem ali o link, para poder ver a apresentação também. Então, o que é que o meu convite aqui é que ao longo destes 3 dias, portanto hoje, sexta-feira e segunda, que sejam 3 dias para aprender hoje realmente qual é a razão pelo qual é importante, porque às vezes nós olhamos para a felicidade no trabalho e é quase como se fosse um extra, não é? Ok, eu posso ser feliz, mas se calhar isto não é urgente ou não é o mais importante. E então hoje quero partilhar contigo qual é o motivo, porque é que isto realmente é um assunto muito sério. Amanhã quero partilhar também contigo o que é que tu necessitas para largar. Não é? Portanto, se há esta transformação, se há esta mudança que é aqui sugerida, então há coisas que realmente é preciso largar. E no dia 28, então na próxima segunda-feira, ações práticas para que este ano seja o teu melhor ano, porque de certeza que tu queres, ok, e eu acredito que possas ir buscar daqui muito conteúdo, mas se não for colocado em prática, quem é que sente que vai ficar só por aqui? Então é esta a sugestão, ok? Segunda-feira, porquê? Porque eu começo já a partilhar com vocês, porque eu vou partilhar também, porque domingo eu decidi realmente neste patamar de tornar 2022 assim um ano absolutamente incrível, portanto vou almoçar a Roma, literalmente, portanto vou de manhã, venho à noite. E se eu conseguir não perder o avião, portanto vamos ter então a nossa série no dia 28. Se não, vamos arranjar outra alternativa, portanto, diretamente de Itália. Mas lá está, uma empreendedora tem sempre um plano B, C, D, e também acho que é uma experiência que eu também gostaria aqui de partilhar com vocês. E que pode correr mal, percebem isso, não percebem? Mas pronto, vamos focar naquilo que pode correr bem. Então, para quem ainda não me conhece, quem é que eu sou? Eu costumo definir desta forma, sou uma cidadã do mundo, muito apaixonada pelo ser humano e nas suas diversas culturas. Eu sinto que aquilo que me levou, se calhar, à psicologia foi esta percepção mesmo já de infância, de entender que todo o nosso ambiente externo tem um grande impacto naquilo que nós somos. Efetivamente, eu, enquanto portuguesa, eu tenho determinada carga, não é? Portanto, e carga não quer dizer que seja negativo, não é? Mas existe uma influência, há uma diferença por esse impacto, que outra pessoa de outra nacionalidade tem impactos diferentes. E isto era uma área que sempre me apaixonou bastante. Então, isto também me levou, assim, a conhecer vários sítios, portanto, adoro viajar,
e não é a viagem de ok, vou conhecer o espaço, isso também é importante, mas eu gosto mesmo de conhecer a cultura, de conhecer como é que é a vida naquele local. Portanto, é mesmo essa paixão de pegar na mochila e de ir conhecer profundamente, porque gosto mesmo de entender as outras pessoas com uma cultura diferente, como é que veem o mundo da maneira diferente. Eu posso aprender com isso, porque nós vimos sempre o mundo da maneira daquilo que nós somos, não é? Então, eu acho que é uma aprendizagem gigante quando nos abrimos esta oportunidade e conseguimos ver outras nacionalidades, outras formas de viver a vida. Sou também coautora aqui da Agenda Intemporal, que foi assim um desafio muito incrível no final do ano passado, e onde é esta proposta de vivenciar a vida profissional de acordo com os nossos ritmos, porque enquanto mulheres nós somos cíclicas, nós não estamos sempre com muita energia, nós não estamos sempre com muito impacto, há alturas que é mais de ir para dentro e está tudo certo. Agora, há uma maneira de nós aprendermos a lidar com isso e de nós potenciarmos também a nossa vida profissional, e não só, de acordo com os nossos ciclos, com os ritmos também da natureza e tudo mais. E eu levo isto tão a sério que esta parte da energia feminina e masculina, portanto yin yang, isto é tão levado a sério que os meus gatos são yin yang, portanto é muito interessante perceber também como é que eles manifestam estas energias. Neste caso, ele super aventureiro, energia negativa é sempre negativo, masculina é sempre o primeiro a sair e a explorar, ela muito mais de ficar, mas muito mais também mimosa e é diferente, muito nutridora, então é muito engraçado perceber estas duas energias que também estão dentro de nós e que nós podemos potenciá-las. Então, quem é que eu sou, não é? Portanto, lá está, psicóloga, coach, entretanto, com mais algumas ferramentas. Eu acredito muito no ser humano do ponto de vista holístico, então é isso que me apaixona. Sou fundadora do Sentir Mais Júnior, porquê? Porque a minha base de formação é a Psicologia da Educação. Eu acredito mesmo que nós podemos mudar tudo quando nós vamos trabalhar na infância. E então surgiu aqui a oportunidade de criar este projeto de educação emocional para as crianças. Também tenho o podcast do Sim, é Possível Ser Feliz à segunda-feira e o programa, então, Encontra a Felicidade no Teu Trabalho, que é um programa que eu irei te apresentar segunda-feira, para saber, caso tu tenhas interesse em entrar também. É um programa onde aqui há uma transformação realmente profunda na pessoa e que concilia então todas estas ferramentas para a pessoa fazer uma mudança efetiva na sua vida profissional. Quem sou mais? Portanto, apaixonada pela área profissional, sim, sou muito focada no trabalho, portanto comecei a trabalhar com 16 anos, onde eu decidi fazer um currículo e, portanto, ir para o Colombo, imprimir 40 currículos e sair de lá com trabalho. Portanto, para mim foi assim uma grande experiência, porque permitiu-me ver também os desafios que incluem o trabalhar e o estudar, portanto, como é que é possível conciliar. Mas também aprendi bastante sobre mim, aprendi muito a desenvolver-me e eu acho que foi ali o início que eu consegui perceber qual é o impacto que a nossa vida profissional tem na maneira que nós somos. Portanto, tudo aquilo que nós podemos desenvolver-nos, como usando esta ferramenta que é também o trabalho. Como tinha dito, a base é psicologia educacional, mas eu tenho feito clínica, essencialmente nos últimos anos. Depois somei a parte do coaching, porque eu acreditava e acredito, não é, que sim, é importante, estas duas áreas estão muito ligadas na minha visão, porque eu, enquanto tenho uma cliente, a cliente procura ajuda porque quer determinado resultado, não é? Portanto, aqui o coaching dá-me essa ferramenta de olhar para a frente e, ok, o que é que tu queres concretizar e irmos ali, mas a verdade é que eu sinto que grande parte das pessoas, elas sabem o caminho, elas sabem onde estão e para onde querem ir, mas não conseguem colocar em prática. E não conseguem porquê? Porque há bloqueios, porque há comportamentos, porque há padrões e é necessário ir profundamente. E então a psicologia traz-me isto, de ir em profundidade,
para identificar o que é que está a acontecer e então a pessoa conseguir avançar. Depois, eu costumo dizer que gosto de ser humano e realmente sinto esta necessidade de ver o lado de luz e o lado de sombra, portanto, psicologia forense e psicologia positiva, portanto, são as pós-graduações que tenho. Há uns anos atrás envolvi-me com uma associação que me trouxe muito esta questão do empreendedorismo social, que é uma área de negócio que me faz muito sentido, porque concilia estes dois aspectos, que é, por um lado, ter a parte de negócio, porque sim, porque um aspecto social é preciso ter uma base, é preciso, caso contrário, estamos sempre dependentes de financiamento e às vezes as coisas não conseguem avançar devido a isso, mas o negócio pode trazer muito impacto positivo para a vida das pessoas. Não estamos só a falar de lucro, do lado mais negativo. Então, trazer esta junção, para mim, foi um mundo que me trouxe assim muito conhecimento e do qual sou bastante apaixonada. Então, tive também projeto com pessoas em situação de desemprego e também colaboro com uma escola de excelência na área do coaching, assim há 4 anos, que tem sido uma aventura, portanto, continua e da qual eu sou assim muito grata por fazer parte. Mas, aqui, como é que começou isto tudo, não é? O meu ponto de viragem foi realmente, na altura, eu estava muito apaixonada por aquilo que eu fazia, mas também tinha terminado um relacionamento e sinto que foi uma altura da minha vida, assim, há 6 anos atrás, da qual eu decidi apostar simplesmente no trabalho. Porquê? Porque, no fundo, como tudo o resto não estava a correr como eu gostaria, não é? Estava a ser desafiante, aquilo que aconteceu foi: onde é que eu tenho felicidade? No trabalho. Isto dá-me satisfação. E então foi muito fácil para mim de passar por longas horas de trabalho e, portanto, começar a trabalhar 8 da manhã, terminar meia-noite, e sentir muito uma exigência. Eu agora vejo que, na altura, eu procurava muito amor ali, portanto, era aquilo que eu estava a precisar e era aquilo que eu ia buscar, até porque tinha um bom ambiente de trabalho, tinha ali muitos amigos, e então a minha vida passou a ser só isso. Até que o corpo é sábio, não é? O corpo é bastante sábio e houve um dia realmente que eu não conseguia trabalhar, portanto, eu cheguei ao pé do computador e dava-me vómitos, eu não conseguia, estava num estado de ansiedade tremendo. E foi então que eu comecei a perceber que estava no início de burnout. E houve algo que me frustrou bastante. Para quem já me segue, sabe que eu tenho aqui o arquétipo da rebelde, muitas vezes muito ativo. E aquilo que me revoltou foi realmente ir ao centro de saúde e, portanto, explicar o que é que estava a acontecer e encontrar como solução o tirar férias. Isso mexeu muito comigo, foi a solução que me foi dada. E eu lembro-me de estar a falar com a médica e dizer: mas se eu tivesse uma fratura exposta, não me ia propor colocar férias. Estou a falar da minha saúde mental, portanto, o que é que está aqui a acontecer? E debati muito com esta questão. Ela dizia: não entendo porque é que queres, o que é que procuras. Propôs-me tomar medicação, mas portanto continuar na mesma a trabalhar, e aquilo não me fez sentido nenhum. Voltei para casa e acabei por melhorar, porque realmente estava num contexto de trabalho muito bom e muito privilegiada nesse ponto, e perceberam que eu realmente precisava de descanso, então ok, está em casa, tira alguns dias. E quando eu regressei ao trabalho foi exatamente a mesma coisa, portanto voltei e com uma nova médica e a resposta foi a mesma: antidepressivos ou ansiolíticos, e não se pode fazer mais nada. Isto para mim mexeu muito. Enquanto psicólogo já tinha noção, não é, de como é que era um bocadinho vista a saúde mental, mas estar ali a vivenciar aquilo revoltou-me, eu tive que explicar que não estava deprimida, e mexeu comigo. Como é que é? Eu felizmente, ainda assim, tinha o conhecimento para lidar com a situação, e foi um período de muito voltar para mim, de largar o trabalho, porque percebi que realmente já não era por ali, e mesmo assim de trabalhar tudo isto. Mas mexeu comigo, porque quantas pessoas é que se calhar vão em busca também de uma solução e não lhes é dada solução nenhuma. Então, dali foi mesmo o início de eu querer começar esta jornada. E foi uma altura em que eu procurei ajuda. Deixei de ser teimosa, que também era,
E fui realmente procurar ajuda e perceber que dei este contexto, não é? Toda a minha vida o foco era no trabalho, portanto, realmente eu desviei tudo para aquilo que eu controlava. Eu sentia que conseguia controlar o trabalho, eu conseguia ser melhor profissional, pediam-me algo, eu conseguia trabalhar mais, exigir mais de mim para conseguir concretizar, e portanto eu tinha a falsa percepção de que tinha controle sobre aquilo. E realmente, quando nós sentimos que nada conseguimos controlar, o que é que nós vamos, o que é a tendência do ser humano? É ir em busca daquilo que sente que consegue. Então tinha muito isto. Tinha também a questão do pouco merecimento. Lembro-me, não é? Para mim, já era uma altura em que eu sentia que, como já tinha sorte em fazer aquilo que eu gostava, então todo o resto não precisava, não é? Podiam pedir demasiadas horas, podia o ordenado não ser o mais favorável, que eu já era merecedora, não é? Já era grata por fazer aquilo que eu gostava. Quantas psicólogas é que estavam desempregadas e quantas pessoas é que não conseguiam trabalhar? Então foi um momento assim de muita dispersão, eu não me conseguia comprometer com nada e fuga, portanto, era realmente um padrão de fuga tremendo que eu agora consigo ver, na altura nem tanto. Portanto, passamos aqui de 2017 para 2022, onde eu sinto agora que então é esta parte, não é, de que estou mais em crescimento, em equilíbrio, mais dinheiro sem dúvida, e com a empresa e com esta aventura também constante enquanto empreendedora. O que é que mudou? Efetivamente foi a mudança, não é? Portanto, o investir e o permitir estar numa autodescoberta. Porque eu sinto isto, enquanto profissional de saúde, sentia que era quase como de, se eu procurasse ajuda, é como sinal de fraqueza. E então era-me fácil realmente passar, não é, para a teoria, fazer muito trabalho interno meu, mas há um ponto em que nós só conseguimos ir mais longe quando nos permitimos estar abertas ao processo com outra pessoa. E não conseguindo fazer isso, ficamos no escasso. E eu dei por mim nisso. Então, para mim, foi um passo gigante eu conseguir procurar ajuda, porque foi o pedir, não é? O pedir. Quantas vezes, e agora vejo quantas mulheres que passam por mim também que têm este desafio de pedir ajuda. É quase como se eu estou a precisar é porque eu não sou tão bem, não sou tão boa ou não sou suficiente, e é exatamente o oposto. Nós temos um potencial gigante quando nos permitimos abrir a esse novo espaço. Mas, dado aqui a conhecer, quero-vos apresentar o que vocês acham. Para vocês, gostava que partilhassem aqui também no chat, o que é que para vocês é, afinal, o que é felicidade no trabalho? O que é isto? Sim, um espacinho para ser o mais dinâmico também possível, mas para começar, eu comecei com este termo realmente quando comecei a pós-graduação em Psicologia Positiva e a fazer esta apresentação eu também pensei, ok, há muitas teorias, há realmente aqui uma série de coisas, mas há uma delas que é muito importante e é aqui desta proposta que eu te faço, que é, leva o conteúdo que está aqui, mas adapta à tua experiência, porque é algo completamente subjetivo. Isso está conectada com o trabalho e com os colegas, ok? E há pessoas que precisam muito disso. Eu sou dessas pessoas. Eu sou pessoa de pessoa. Então, eu sinto muita necessidade de estar conectada. Mas eu sei que nem todas as pessoas precisam disto. Ou pelo menos não com de tanta importância, ok? Fazer o que gostamos, boa remuneração, bom ambiente de trabalho, sem assédio de nenhum tipo. Exato, sim. Ainda esta semana foi comemorado, não é? Portanto, ou relembrado a questão do assédio, neste caso assédio sexual, e realmente de ter boas condições, não é? Mas também repara como é tão importante, e eu acredito muito nisto, este tipo de situações acontece-nos também com um propósito, ok? Não é para defender, bem pelo contrário, mas é importante nós termos esta noção também, que tudo aquilo que nos acontece, nós conseguimos lidar com isso. Agora, precisamos de trabalhar em nós para sermos capazes de fazer isto, ok? Está a fazer sentido? Bom, conseguir equilíbrio e estar focada. Boa, boa. É muito importante. Então, aqui eu trouxe alguns fatores que eu considero assim fundamentais.
Uma delas é a função do trabalho. E porquê? Depende muito da maneira como tu também lidas. O que é para ti o trabalho? Porque repara, nós muitas das vezes nós estamos habituados e nós ouvimos, não é? Se formos, eu costumo dizer quando vou dar assim um passeio ao mundo real, portanto, que é quando ando no autocarro, ou quando ouço as pessoas, não é? Portanto, fora dos contextos dos quais eu trabalho, e ouço muito esta questão do peso, não é? Nós temos isto, ai que é segunda-feira, ai meu Deus, não, eu estou bem porque é sexta-feira. Mas como é que eu posso viver uma vida em que eu anseio pela sexta-feira para ser feliz e passado 2 dias já estou deprimida porque é segunda-feira? Não me faz sentido nenhum, ok? Não me faz. Então, perceber qual é a função do trabalho, para que é que ele serve. E sei que a maioria das pessoas vai dizer para ter dinheiro. Mas o que é que acontece? Se eu estou a pensar que é só isto, o que é que estou a fazer? Eu estou a passar tempo da minha vida, e o tempo é o bem mais precioso, não é? Nós não conseguimos voltar atrás no tempo. Eu estou literalmente a perder tempo da minha vida a troco de dinheiro. Então, para quem já me ouviu um bocadinho, para quem está no programa, sabe que um dos arquétipos que trabalho aqui da Caroline Nice é o arquétipo da prostituta. E é um arquétipo que eu sei que a palavra é muito forte. Mas porquê que isto acontece? Que é, se eu estou a trocar os meus valores, daí ser o nome, não é, da prostituta, que é quando eu troco os meus valores, aquilo que eu acredito, a troco de dinheiro. Mas reparem que se eu estiver num trabalho do qual não me dá prazer, do qual é horrível eu pensar que vou todos os dias, do qual eu sinto que estou a morrer um bocadinho, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer a mesma coisa, eu estou a abdicar de tudo aquilo que eu acredito, eu estou a abdicar dos meus valores a troco de dinheiro. Então estou presente neste arquétipo. É importante pensar o que é que te move no trabalho? Qual é a razão? E podes fazer esta pergunta, que eu adoro, não é? Que é, ok, se nós pensarmos, se calhar 90%, 95% das pessoas vai dizer, eu trabalho por causa do dinheiro, certo? Quem concorda com isto? Mais ou menos, não é? Portanto, mas a grande maioria, quando nós olhamos, não é? A nível de sociedade, é isto que diz. Então, o que é que acontece? Se o dinheiro não fosse uma questão na tua vida, tu continuarias no mesmo trabalho? Yes, estou a ver assim algumas caras. Boa, gosto. É exatamente isto. Para mim, é uma pergunta que eu faço constantemente, que é pensar, cada vez que eu alinho a fazer alguma coisa, cada vez que eu aceito um projeto, cada vez que eu decido estar aqui numa quinta-feira, por exemplo, não é? Aquilo que eu pergunto é, se o dinheiro não fosse uma questão, eu iria estar? E a minha resposta é sim, por isso é que eu estou. Porque caso contrário, eu não estaria aqui a fazer algo gratuito. Conseguem entender isto? Mas é aquilo que move, é aquilo que vem. E hoje também aquilo que eu sentia muito e fazia o podcast há bocado, não é? Portanto, neste dia realmente em que, particularmente, não é? Estamos aqui numa constância, a ideia de ter uma guerra na Europa para mim é uma coisa que não consigo encaixar, não consigo entrar no sentido em que partilhava, não é? Eu sempre olhei para os livros de história, que eu adorava história, foi a minha disciplina favorita, e eu olhava sempre muito com a questão da crença de que, ok, estas coisas aconteceram porque era outra mentalidade, porque eram outros tempos. E sentir que estamos em 2022 a viver com isto, para mim é uma coisa que não faz qualquer sentido. Dá-me uma revolta gigante, a minha rebelde, portanto, vem aqui e diz, para tudo, o que é que nós andamos a fazer? Porque a parte fácil é de nós olharmos e pensar, mas nós não temos nada a ver com isto, porque são eles que têm poder, são eles que decidem. Mas a verdade é que a cada vez que nós permitimos isto, a cada vez que nós não temos noção do nosso poder, nós também estamos a permitir que isto aconteça. Então, isto mexe comigo. Quando eu me recordo, não é? E que nos dias em que apetece desistir, que há, a nível profissional, falo de felicidade, mas há dias assim, claro que sim, qualquer empreendedor vive isso, e quem trabalha por conta do treino também vive isso.
faz parte. Então, nos dias em que apetece desistir, é esta parte em que me agarro. Não, espera, porque efetivamente é preciso mudar. Quanto mais pessoas estiverem com o coração no sítio certo e com voz a dar no mundo, melhor sociedade nós conseguimos ter. E isto é o motivo que move, ok? Então, encontra o teu motivo. Este é aquilo que eu te digo, encontra o teu motivo. O que é que tu sentes que dás no trabalho? E quando sentires que as coisas estão complicadas, agarra-te aí, porque esse vai ser o teu porquê. Mas uma das coisas também que funciona e que é importante, diria fundamental, é estar em alinhamento com a tua essência, ok? E nós sentimos isto, certo? Nós sentimos quando alguma coisa já não é para nós. Nós damos conta quando estamos num relacionamento e já percebemos que aquilo já não está a funcionar muito bem, não é? Nós percebemos quando sentimos, eu estou a dizer um sim, mas apetece-me dizer um não, e nós sentimos quando estamos a fazer um trabalho que, olha, isto não tem nada a ver comigo. Então o que é que acontece? Porquê é que eu me mantenho ali? Porque há algo que existe para ti. E muitas das vezes pode não surgir logo, não é? É de experimentar, é de fazer, é de conseguir. Agora, se ficarmos paradas a pensar, eu não sei, ou então a insistir em algo que já percebemos que não é, pode ser muito mais complicado. Então é importante pensarmos e olhar a tentação, não é? De chegar e perceber, espera aí, que emoções é que isto desperta em mim? Porque eu posso acordar um dia que, olha, hoje não me apetece. Mas ao longo da semana, quantos não me apeteceu é que eu tive? E é algo meu, de uma situação específica que eu estou a vivenciar na minha vida? Ou é este trabalho? E se eu estou contra, se eu não concordo com a missão, se eu não concordo com os valores, se eu não concordo com as pessoas que lá estão, por que raio é que eu lá estou? O que é que está a acontecer comigo? O que é que eu me estou a fazer? Isto é muito importante de perceber. Valores. Estamos aqui a falar de valores, certo? E cada pessoa tem os seus próprios valores. Atenção, porque nós temos às vezes esta ideia, não é? E acho que está assim um bocadinho na moda. Ok, tem a tua agenda livre, podes trabalhar aqui como podes trabalhar do outro lado do mundo. E atenção, isto para mim, eu preciso disso, ok? Eu sinto, está completamente alinhado com a minha essência. Eu preciso disso. Mas há pessoas que não precisam disso. Há pessoas que seguem esta moda porque parece que é uma coisa muito fixe, é muito gira de fazer isto. Então, quais são os teus valores? Não por aquilo que tu começas a ver nas redes sociais, não para seguir aquilo que alguém te diz, mas sim porque é para ti. Porque uma pessoa que seja muito mais estruturada vai ter muitos desafios. Eu garanto, eu faço isto e a cada viagem eu costumo fazer, até workshops que eu faço em viagens e tudo mais, e dá-me bastante stress, porque eu preciso ter toda uma organização, não é? Quantas vezes é que eu penso, mas se eu estivesse em casa, falta-me aquilo, falta-me outra coisa. Mas eu opto por isso, porque eu sinto, mas isto também me dá gozo. Eu também gosto desta adrenalina de, olha, as coisas não vão correr todas bem, mas autenticidade e, portanto, é isso que segue. Mas está alinhado com a minha essência. Então é importante nós olharmos quais são os teus valores e estares de acordo com isso. Por isso, eu não venho aqui com grandes definições, mas há coisas que eu acho que são mesmo importantes de falarmos nesta área. E uma delas é, realmente, felicidade no trabalho, o que é que pode ser? A psicologia positiva mostra isto, que é, felicidade no trabalho é a busca da realização pessoal, não é? Através da tua atividade profissional. Então tem que ser algo superior. Estão a ver como não basta só ter um local para pagar contas? O ser humano precisa disso, para se desenvolver, para crescer, para ser feliz. Reparem também como felicidade nós estamos a falar de emoções de elevada frequência. Nós não estamos a falar das necessidades básicas, nós estamos a falar de necessidades superiores. Agora, enquanto seres humanos, nós merecemos isto. Nós estamos cá para ser felizes, portanto, não é para negligenciar isto. E nós percebemos que, quando estamos num ambiente de felicidade, nós experienciamos uma série de emoções positivas. Seja a alegria, a motivação, não é? A felicidade. Mas também ter em conta, é um conceito subjetivo. Como vocês aqui escreveram, reparam, se calhar vocês conseguem se identificar, não é? Há um bocadinho de tudo, mas há algumas coisas que são muito mais importantes do que outras. Então é esta questão. O que é para ti?
não compres a ideia de que alguém diz que é ser feliz. Compra a tua ideia daquilo que é ser feliz e encontra então o caminho para essa felicidade. Os aspectos mais importantes, eu trouxe aqui três que englobam muita coisa, não é? Mas senão ficaria muito extenso, que é a experiência de ter emoções positivas, elas têm que estar presentes. Nós não conseguimos ser felizes no trabalho e não vivenciar esse tipo de emoções. Agora, sabemos que não vão ser constantes, ok? Ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Ninguém consegue ser alegre o tempo todo. Não é suposto isso. É suposto realmente intercalar, mas também aprender a lidar com os momentos mais desafiantes. Mas sim, tem que existir estas emoções. Depois também, a pessoa tem que estar envolvida. Nós somos seres sociais. Nós precisamos do sentimento de pertença. Reparem como os últimos 2 anos foram tão desafiantes. Porquê? O isolamento. Claro que depois cada pessoa teve a sua própria experiência pessoal, não é? E o seu trajeto. Mas aquilo que mais custou e que vivenciamos muito é o isolamento. O isolamento no ser humano é como uma tortura. Nós precisamos do contacto uns dos outros. Nós precisamos da conexão. Então, o envolvimento também na vida profissional é fundamental. O sentir que fazemos parte de uma comunidade, de uma empresa, de uma missão, nós precisamos disso. Tem um forte impacto na autoestima. Também a autonomia, nós precisamos de autonomia, nós precisamos de estarmos motivados. Mas também tem um ponto que eu acho que é muito importante trazer a esta área da felicidade no trabalho, que é a parte espiritual. Que é o quê? Podes definir espiritualidade da forma que tu quiseres, não estamos aqui a falar de religião. A religião pode estar incluída dentro da espiritualidade, mas pode ser aqui um estado realmente de transcendência. Pode ser a noção da missão. E isto também permite aqui um estado de flow, que eu já vou explicar um bocadinho o que é à frente. Até aqui, está tudo bem? Está claro? Bom. Então, emoções. Portanto, esta questão, experiência, não é? E aqui logo traz esta definição. Ele traz muito mais no início o conceito de satisfação no trabalho como um estado emocional positivo ou de prazer resultante de um trabalho. Okay? Satisfação no trabalho como um estado emocional positivo ou de prazer resultante de um trabalho. Então é a maneira que traz para falar sobre esta questão, para falar sobre o que é. Logo, isto começou logo, o conceito de 76 foi logo dos primórdios, tanto que aqui nem sequer ainda falamos de felicidade, falamos de satisfação, foi quando começámos a trazer este conteúdo e perceber, espera, vida profissional pode ser aqui fonte de algo diferente. E Herzberg traz aqui esta teoria dos 2 fatores. São 2 fatores, porquê? Porque ele traz aqui esta noção que o ser humano, para estar satisfeito na sua vida profissional, precisa de fatores motivacionais, que são as necessidades de realização, do qual o ser humano tem, a parte do reconhecimento, okay? O trabalho em si, a responsabilidade e a possibilidade de ascensão. A vida leva-nos a isto. Nós precisamos estar sempre a crescer. O que é que acontece? Se nós estamos em alguma área da nossa vida onde não há crescimento, para. As constelações, por exemplo, mostram isto também, não é? Tudo que não está em fluxo tem tendência para quebrar. Então, às vezes, até algumas situações de desemprego ou de conflitos ou mesmo uma doença acontecem porquê? Porque não existe. Isto não está aqui ligado e energeticamente nós depois precisamos aqui de um reajuste. Mas é importante trazer esta questão. Necessidade de realização. E repara como, muitas vezes, e podes pensar se é o teu caso, uma das queixas que eu mais ouço quando vejo a questão e as pessoas falam do trabalho é não sinto-me reconhecida. Nós precisamos desse reconhecimento. Agora também te vou dizer que esse reconhecimento tem que vir de nós, porque se temos determinado bloqueio, por mais que outra pessoa diga o que quiser, não vai ser possível conseguir identificar esse reconhecimento. Então é importante nós olharmos, aqui começa também a parte do processo interno que é necessário trabalhar. Porque se eu estou bloqueada emocionalmente em algum destes pontos,
Das duas, uma. Eu posso ir sempre em busca do reconhecimento e eu vou atrair aquilo que não me reconhece. Então eu vou continuamente atrair situações para me mostrar esta falta de reconhecimento. Mas mesmo que por acaso alguém me reconheça, eu também não vou conseguir identificar isto. E continuo com esta questão da falta de reconhecimento. E repara como é um dos fatores essenciais para a felicidade do trabalho. E também, aqui, ou de outra parte, isto aqui é curioso, por isso é que eu trouxe esta teoria que eu acho muito interessante, que ele fala sobre fatores higiênicos, que é o salário, a segurança, relações humanas e competências no trabalho. Mas isto não é o mais importante. Eles previnem a insatisfação, ok? São importantes para não estarem satisfeitos, mas mesmo quando estas questões, portanto, não são uma questão, digamos assim, não tornam o trabalho satisfatório. Então o que é que isto significa? Significa que, sim, é importante o salário, mas não é um fator primordial. Inclusive, há muitos estudos que mostram que muitos colaboradores, portanto, até optam num contexto em que, claro que estamos a falar de um salário onde as necessidades básicas estão cumpridas, ok? Isto é importante. Mas a diferença, e às vezes nós achamos, a pessoa muda de trabalho, é só uma questão de dinheiro. Não, porque há várias pessoas que, perante uma possibilidade de terem um trabalho que seja mais, que mexa mais com eles, que seja mais motivacional, que esteja mais alinhado com os valores, eles se abdicam do trabalho, do salário. Não é o fator mais importante. Então, estamos aqui a falar mais uma vez, o que é necessário? Trabalho interno, para reconhecer e procurar um trabalho que esteja mais alinhado com os nossos valores. Muitas das vezes não é isto que acontece e por isso é que se continua com os mesmos padrões. A pessoa sai de um trabalho que não é feliz e vai buscar outro e continua igual. E outro, e outro, e outro, até trabalhar efetivamente em si para conseguir mudar este padrão. Relativamente ao envolvimento também, não é? Tem um sentimento, e aqui Brown traz isto, o envolvimento, a sensação, não é? Portanto, estou envolvida com algo, é fundamental para a identidade e autoestima. Reparem, é fundamental para a identidade e autoestima. E às vezes achamos, é só um trabalho das 9 às 5. Não é? Faz parte da nossa identidade. Faz parte de quem somos. Então, o trabalho e o estar bem no trabalho é algo muito importante. E que é importante que seja visto como isto, ok? Além da autonomia, não é? Portanto, e a motivação que falámos anteriormente. E há um aspecto que eu aqui trago, se calhar, que é um conceito que começa a ser mais visto e é um conceito que para mim faz todo sentido, que é o estado de fluxo, ou o chamado flow. Já alguém aqui ouviu o que é o flow? Bom, é uma sensação de que quando nós estamos numa... Idealmente, portanto, ele costuma acontecer num contexto profissional, mas também pode acontecer quando estamos num hobby, pode acontecer neste tipo de tarefas, que é quando nós perdemos a noção do tempo e do espaço. Já sentiste isso? E é uma sensação incrível, certo? É uma sensação que nós sentimos. Ok, o que é que acontece? Estou alinhada. Eu senti, eu fui para a psicologia positiva porque eu comecei a perceber que eu entrava neste estado, ainda nem sequer sabia o que era flow, ainda nem sequer tinha estudado o que era flow, mas eu comecei a identificar que, espera, eu quando estudo e quando estou a trabalhar em contextos desta área da felicidade, eu perco a noção do tempo. Isto dá-me uma satisfação imensa. Eu sinto-me extremamente realizada aqui. E depois, então, não é, como a vida é muito mágica, eu fui lendo cada vez mais sobre este senhor, que não me peçam para dizer o nome, ok? Mas o senhor faleceu recentemente e há vídeos no YouTube onde ele explica o nome dele, como dizer o nome dele, mas ele traz esta questão, realmente alerta para este estado em que nós entramos em flow, que é um estado que é ligeiramente diferente da felicidade. Porquê? Porque é um estado que nos acontece quando temos um desafio, ok? Tem que ser algo estimulante para estarmos com concentração nisso. E então há aqui
é um fluxo, por isso chamado fluxo, não é? Porque é quanto mais estimulante também, mas eu tenho que ter a sensação de que eu consigo enfrentar, porque se for algo muito desafiante, que eu considero completamente inalcançável, eu não vou conseguir sentir este estado. Mas tem que ser algo assim, portanto, é desafiante o suficiente, mas eu também sinto que sou capaz e eu motivo-me a fazer mais. E então, cada vez mais eu consigo ter estes estados de flow, que são das coisas que eu acho que é assim mais fantástico de sentir, portanto, e tem muito também a ver com a transcendência. É uma sensação de transcendência. Mas aqui não é só isto. Também tem a ver com a parte da nossa espiritualidade. Porquê? Porque a Caroline traz isto também, não é? O contrato sagrado. E nós, quando sentimos que estamos alguma coisa em alinhamento, nós vamos percebendo, e eu também tenho essa experiência de vida, não é? Portanto, a nível pessoal, mas também fui percebendo ao longo das pessoas que eu ia acompanhando que muitos dos desafios que as pessoas apresentavam nas suas vidas eram aquilo que depois fazia com que elas fossem a nível profissional. Eu achava interessante, ok, mas espera aí, se calhar tu estás a sentir que estás nesta área, ou que sentes necessidade de começar a falar sobre este assunto, porque aconteceu um desafio a nível profissional ou da tua vida. Parece que é quase como se a vida orientou naquele sentido, e quando a prova foi superada, há esta necessidade de falar, há esta necessidade de expor ao mundo, e a pessoa é autoridade nessa área. Porque reparem, nós já não estamos numa altura que deixamos-nos ficar só pela teoria, certo? Conseguem ver isto? Eu já não sinto essa conexão, não é? Eu, quando eu procuro mentores, não me basta um mentor que, ok, leu aquilo, estudou muito, não desvalorizando, porque isso tem muito mérito e tem muito trabalho por trás, mas só a teoria não basta. Já não conecta. Então, nós procuramos pessoas que também passam pela experiência. Isto é o que é um mentor, não é? Portanto, concilia a teoria, porque entretanto foi se tornando bom, não é? Foi investigando e foi trazendo, mas também tem a experiência de vida. Então, daqui ser muito mais esta questão, e eu vejo muito então como a missão, a nossa missão, aquilo que nós viemos fazer e que é produto de bastante realização, mas também muitos desafios, porque são as dores de crescimento, não é? As dores de crescimento não vêm de um lugar super tranquilo, não, são realmente obstáculos que a pessoa passou para poder depois ensinar aquilo que está a ensinar, mas eu sinto que é muito isso que traz essa conexão e cada vez é mais importante e as pessoas procuram isso. Até aqui, faz sentido? O que é que estão... Bom, é sempre bom ter aqui este acompanhamento, qualquer coisa que vocês também colocam. Mas estes são os aspectos que é importante, não é? O que é felicidade no trabalho? Mas olhar também para a questão das consequências de não ser feliz. Isto traz aqui diversos aspectos. Então, aquilo que a investigação também nos mostra, não é? É que o impacto, logo, é a falta de produtividade. E eu não sei de vocês, mas eu sou muito chata enquanto cliente, confesso. Porquê? Porque eu gosto muito para começar, sou uma pessoa muito sensível à intuição e, portanto, de perceber. E eu gosto realmente, e dá-me muito prazer de trabalhar e de ir aos sítios em que eu sinto que as pessoas estão lá por gosto, que as pessoas estão a vivenciar aquilo que experienciam. Então, é mesmo nesta questão, lá está, de alinhados. E nós sabemos que esta parte, a felicidade, mostra que tem logo um impacto muito grande a nível da produtividade. Nós sabemos que pessoas que estão felizes, que estão alinhadas com aquilo que querem, não é? Portanto, aquilo que eles fazem, são 20% mais produtivos. E isto é bastante significativo. Também com esta parte do envolvimento, não é? Ou neste caso com a falta dele, que notamos que 34% dos trabalhadores americanos, neste caso, não é? Estamos aqui a falar de um estudo americano, só 34% é que eles se consideram envolvidos na sua tarefa, na sua parte profissional. Reparem, 34%. Significa que a maioria das pessoas não se sente lá, está em piloto automático, não é? É de, ok, eu estou aqui, mas estou a perder tempo, efetivamente, estou a perder tempo, porque não sentem esse envolvimento.
Isto tem custos financeiros, portanto aqui nós sabemos também mais um estudo americano que mostra que 300 bilhões são gastos anualmente relativamente à perda da produtividade. São 300 bilhões que as empresas perdem. Eu nem consigo imaginar, portanto, este valor, não é? Portanto, são valores gigantes e realmente são referentes à perda da produtividade por trabalhadores, portanto, que não estão felizes, não é? Então isto tem um grande impacto. Um dos impactos também é o presenteísmo, que é o quê? O presenteísmo é o tempo em que a pessoa está no trabalho, mas não está presente, portanto, está com a mente no outro lado, ou está a fazer outra tarefa, e nós aqui mostra que um trabalhador normal, não é? Nós não temos produtividade 8 horas por dia, conseguem entender isto, certo? Portanto, isso não existe, o estar sempre produtivo, atento, não existe. Mas aquilo que se verifica é que um trabalhador normal, digamos assim, tem uma perda de 7,6 dias por ano. Mas quando não temos esta questão da felicidade, a pessoa não se sente dali, este número aumenta para 14,1. Se nós pensarmos que a nível de férias, pelo menos contexto português, não é? São 22, 25 dias de férias, não é? Mais 14 dias em que a pessoa também não está ali, é um número significativo, ok? Isto tem custos, tem bastantes custos para a nível de empresa. E também, aqui mais neste patamar, as consequências a nível empresarial, onde sabemos que 46% dos funcionários dizem não conhecer as metas onde trabalham. Então isto é quase como ter a empresa, mas eu tenho lá pessoas que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Não é? Portanto, não estão alinhados. E nós já vimos há bocadinho quais são as consequências para a nível individual. E também tem outras, não é? Tem outras porque realmente se nós pensarmos, então, para o contexto individual de colaboradora, nós sabemos que Portugal é o país número 1 com a maior taxa de burnout da União Europeia. Isto deve-se a duas coisas fundamentais. Uma delas são os baixos ordenados, a outra delas é o excesso de horas de trabalho. Portanto, somos o país que mais trabalha e que não é mais produtivo. Isto envolve então, torna-nos o país número 1 em burnout. Mas também uma questão de desemprego, não é? Porque nós notamos perfeitamente quando a pessoa não está ali e não está presente na sua vida profissional, então existe a maior probabilidade de ficar numa situação de desemprego, também muito pela pouca valorização que faz de si mesma, como nós vimos ali há bocado com a questão da autoestima, tem menos rendimento, porque efetivamente há menos oportunidades de negócio, e nós olhamos para isto, não é? Nós percebemos que nós conseguimos identificar aquelas pessoas em que têm uma boa energia, que parece que toda a gente quer trabalhar, não é? E as coisas surgem e aparecem e estamos no fluxo, e outras pessoas que não. Então, efetivamente, tem um impacto também a nível salarial. E outros custos, como a ansiedade, stress, privação do sono e piores relacionamentos também. Okay? Isto ajuda? Porque é que é importante? O que é que vocês estão a retirar daqui? Parece que no início, não é? Eu senti isto também, quando comecei a falar sobre este tema, felicidade no trabalho, ok, isto aqui é um plus. Não é um plus. Quando nós vamos mergulhar, nós percebemos que estamos a falar de coisas muito sérias e com um grande impacto económico, pessoal e a nível empresarial também. Por isso, porque é que é importante? Nós estamos num mundo. Quem é que está a perceber que o mundo está a mudar muito? E muito rapidamente? Não é? E há sempre aquela frase que eu trago, não é? De biologia, eu adoro biologia, não é? E que dá-me atrás, que é: não é o mais forte que sobreviva, é o que melhor se adapta. E nós estamos num momento, eu acho que foi muito isso também que me trouxe aqui, esta questão de 2022, a questão de nós estamos a mudar muito. E nós precisamos de nos adaptar rapidamente, porque o mercado de trabalho, como nós conhecemos, está a desaparecer, a verdade é essa, não é? Portanto, claro que vai ser sempre uma realidade e há sempre trabalhos que vão permanecer e precisam, e ainda bem, mas nós estamos a vivenciar uma grande mudança. Há trabalhos que
já não eram muito valorizados e que agora são muito bem pagos porque há uma grande escassez, não é? Estamos a falar, por exemplo, sei lá, de carpinteiros, até de costureiras e tudo, porque são trabalhos que de repente já não existem tantos e que estão a precisar, não é? Ao pessoal. E há muitos outros que estão a desaparecer, porque deixam de fazer sentido numa época em que estamos cada vez mais tecnológicos. Há muitos trabalhos que não precisam, que já não são feitos. E nós vimos numa altura de pandemia que nós percebemos isso, não é? Claramente, muitos trabalhos que foram adaptados e surgiram oportunidades de negócio fantásticas, mas há muitos que percebemos que afinal aquilo não era bem assim. E alguns voltaram agora e muitos não. Deixaram de fazer sentido. Isto não tem que ser algo negativo. Faz parte da evolução, na verdade, não é? Porque nós estamos a passar por esta questão. Estamos o online. O online é uma realidade que não vai desaparecer. É uma realidade que nós vivenciamos e que tem a ter um forte impacto nos nossos comportamentos. Se calhar podes sentir isto, não é? Coisas que agora compras online que não compravas há 3 anos atrás. E que agora é diariamente. Portanto, não é? O mandar vir comida, ou fazer compras, ou N coisas, que antigamente não era assim tanto comum e que havia alguma desconfiança, e agora tornou-se banal. Portanto, a pandemia obrigou-nos a isto. Nós percebemos também que existe uma grande globalização. De repente, nós já não estamos a competir no mercado de trabalho, nós já não estamos a competir com uma cidade, nem sequer com um país, nós estamos a competir com o mundo. Então, nós já não existe esta questão de tudo bem, eu vou tirar boas notas, eu vou ser muito boa porque eu quero aquele cargo naquela empresa porque vivo em Lisboa. Se houver alguém que esteja do outro lado do mundo e que seja mais competente, aquela empresa vai contratar do outro lado do mundo. Porque já não há uma razão suficientemente forte para ter que ser físico, na maioria das vezes. Então, há globalização. Nós, de repente, deixamos de ter a competição de uma cidade para passar para ter para o mundo inteiro. Agora, isto, sim, leva-nos para outro patamar. Obriga-nos realmente a ter aqui, a mexer sem dúvida. Mas também cria imensas oportunidades de expansão, porque de repente eu tenho o meu negócio e eu não preciso de estar dependente daquela localização. Eu tenho o mundo todo, eu atendo para o mundo todo. Isto dá-me oportunidades infinitas. Então pode ser muito interessante. Agora o que é que acontece? Eu tenho que pensar no meu negócio, ou pensar, quando estamos aqui a falar de negócio, estamos a falar também na área profissional, ok? Porque de repente eu posso fazer uma escolha profissional de trabalhar para aquela empresa em que, lá está, por algum motivo fecha e eu fico sem trabalho, ou eu posso optar por ir para outra empresa que se adapta e que eu consigo continuar a trabalhar e ter a minha fonte de rendimentos, ok? Não é preciso ser só empreendedor. Mas isto aqui é uma oportunidade de expansão, sem dúvida. E que permite também flexibilidade, porque efetivamente eu acho que quem começou muito com esta questão do online começou por aí, não é? Porque de repente há a ideia de eu adoro poder trabalhar aqui ou poder ir de férias e trabalhar no outro lado. Mas eu acho que já não estamos no patamar de pensar de, olha, isto é um nível de vida que eu gostaria de ter. Não, já é uma necessidade, porque efetivamente já precisamos dessa flexibilidade. Então, traz-nos também isto, e traz-nos muitas oportunidades de negócio. Cada vez mais, aquilo que também está a potenciar, porque com o online nós temos muita oferta, nós percebemos N coisas que chegam até nós, e nós percebemos que há algo muito que se complementa, não é? Eu costumo dizer aqui com as pessoas que estão mais próximas, não basta atualmente eu ser psicóloga, não basta, porque psicóloga há muitas, mas agora uma pessoa procura psicóloga porque tem e trabalha exclusivamente naquela área, porque tem determinada competência, e se nós formos ainda mais pormenor, não é? Eu antigamente quando eu estudei tinha esta parte, ok, as pessoas procuram quer o corrente cognitiva ou comportamental, então é aquela psicóloga, mas se quer uma mais psicanalítica vai para outra, já não basta isso, porque de repente já não é só psicologia, não é? Os clientes que vêm ter comigo
procuram profissionais holísticos. Portanto, já não estamos a falar só a nível emocional, estamos a falar a nível emocional, mental, energético, espiritual. Portanto, há uma série de áreas que é necessário trabalhar também. E há profissionais para tudo. Isso é a coisa mais fantástica. Eu acho que também estamos a ter essa noção. Há profissionais para tudo. E, portanto, se estás com uma ideia de negócio, não caias no erro de achar, mas já muita gente faz isto. Porque tu vais fazer de maneira única. E vais encontrar a tua forma. Portanto, isso também é importante. Tens é que aprender a comunicar e a ultrapassar todas as barreiras para lá chegar. E porquê que isto acontece? Eu trouxe aqui esta questão, que eu acho que é uma questão que nós vamos também ter muito, vamos ter uma maior noção do impacto daqui a, assim, se calhar 5, 10 anos, não é? Que esta geração, a geração Z, que é a geração ali dos 95, que nós pensamos, se nós pensarmos muito, é a geração que está a entrar agora, não é, para o mercado de trabalho, e que é uma geração completamente distinta. Porque se nós olharmos, estamos a falar de uma geração em que sempre conheceu instabilidade. Conseguem ver isto? Porque vieram de crises sucessivas. Já vieram com uma visão de que o trabalho não é para a vida. Porque, de alguma forma, eu tenho 36, eu não vejo um emprego para a vida. Já não é a maneira que eu nem sequer quero trabalhar. Portanto, mas é uma escolha. Eu ainda fui educada com essa visão. Os meus pais tiveram um emprego para a vida. Mas esta geração não teve. Esta geração já não vem daí. Esta geração sabe que tudo pode mudar. Esta geração vem dos recibos verdes. Esta geração vem de crises económicas muito grandes. Então já não pensa sobre isso. O trabalho já não é isso. E repara como estamos a falar de alguém que pode começar o mercado de trabalho, mas também quem tem um negócio são os futuros clientes. Então também é importante adaptarmos, se olharmos e percebermos, espera aí, o que é que eles vão querer? Porque se eu tenho um negócio, eles vão ser os meus futuros clientes. Então, o que é que eu estou a dar? Porque se calhar eu estou a criar algo que depois não vai ser sustentável. Porque a quem vai servir já não tem a mesma visão que eu. Por isso é que as pessoas que entram no meu programa, eu costumo chamá-las de visionárias. Porque a visionária tem isso em conta. A visionária vai percebendo, espera, o que é que está a acontecer no mundo e como é que eu consigo adaptar-me. Porque se eu quero realmente estabelecer algo, eu tenho que perceber mais ou menos o que é que está a acontecer na vida, porque isso vai ter impacto direto. É uma geração também altamente tecnológica. Mais uma vez voltamos aqui para a parte do online. E tem um foco na experiência. Já não é muito da questão, já não é uma geração que seja muito, por exemplo, de lá está, de eu vou poupar dinheiro para um dia mais tarde. Esta geração sabe que pode não vir um dia mais tarde. Esta geração também sabe que o dinheiro é algo muito mais fluxo, ele vai e vem. Então, é uma geração que está muito ávida da experiência, quer viver no momento imediato. É importante nós termos em conta isto. E uma das coisas também que está a acontecer cada vez mais, não é? São as empresas da nova era, das quais eu sinto que também têm isto, não é? Portanto, e que eu noto as minhas necessidades enquanto empresária e enquanto eu na maneira de contratar alguém ou trazer alguém para a minha equipa já é distinta, não é? Porque a mim o que me importa é o foco no resultado, certo? Eu não posso, não dá, não é possível, por exemplo, ter alguém que nós vivenciamos isto, não é? De estar ali com uma postura muito mais tranquila, está bem, vai-se fazendo. Não se vai fazendo, eu preciso de resultados, eu pago por hora. Porque é um grande encargo ter um posto de trabalho. Então, ter alguém que não me dá esse resultado, ou que não tem esse foco no resultado, não é? E que muitas das vezes até tem uma visão muito mais negativa, dificilmente está ajustado a uma empresa de uma nova era. E nós às vezes isto acontece, que é, queremos e temos a ideia de que queremos eu quero trabalhar num sítio que seja muito mais à frente, como agora aquilo que disse, não é? Portanto, mas depois, se o meu mindset não estiver de acordo com isso, eu não tenho possibilidade de estar numa empresa dessas. E atenção, isto é mesmo a sério. É mesmo a sério, porque é difícil trabalhar com alguém que não tenha a mesma visão e percebe-se muito facilmente. Para quem está nestas empresas de nova era, não é? Portanto, que já
A pessoa já vem com a parte de empreendedora, já sabe as dores que tem, já sabe qual é o foco do resultado, já aprendeu uma forma diferente de trabalhar. Se está com alguém que não está alinhado nisso, não é possível. E é fácil de perceber, porque depois criam-se muitas discussões, criam-se muitos conflitos. E uma pessoa não vai estar alinhada com isto. E às vezes, para quem quer receber um trabalho, não é? Quem quer sente-se já frustrado e não se identifica com o sistema atual, não é? Que também estamos a passar por isto. Muitas pessoas, eu já não me revejo no modelo. Chegam até mim várias pessoas que me dizem isto. Não, eu gosto da minha profissão. Eu tenho a certeza que eu quero continuar na minha profissão, mas eu já não aguento trabalhar naquela empresa, eu já não aguento o método daquela empresa, eu não aguento os valores daquela empresa. E isto é importante. Agora, sobram duas situações, que é, ou crias a tua própria empresa com todos os desafios que tens, ou tens que te adaptar a uma nova empresa. Porque se não adaptares, não dá. Isto pode parecer aqui duro, mas é importante, eu estou mesmo a focar nisto porque é fundamental. É mais vale isso do que depois não criar desabores, sabes? Eu acho que é mesmo importante nós termos isso em conta. Agora, é possível trabalhar nisto, atenção. Não é necessário estar a pensar, então, mas agora o que é que eu faço? Eu já não me adapto com o modelo antigo, eu não sei estar no novo, o que é que eu faço? Aprendes a estar no novo. Há maneiras de aprender. Agora, isso vai mexer com as tuas competências, isto vai mexer com o teu desenvolvimento pessoal. Porque uma das coisas que, por acaso, aqui não coloquei, mas posso falar até na minha própria experiência, não é? Contratar. Eu não contrato por competência, porque a pessoa tirou o curso XPTO, porque teve determinada média. Isso para mim não me interessa muito. Interessa-me a pessoa. Interessa-me a pessoa, que é, se eu tiver um desafio, como é que aquela pessoa se adapta? A pessoa quando consegue me acompanhar, a pessoa tem uma maneira de ser aberta e está disponível para aprender, é porque se não tiver, ela pode ser a melhor do mundo. Não dá, não consigo, não me serve. Isto parece duro, ok? Não, as pessoas não são descartáveis, atenção, mas é importante ter essa noção. Cada vez mais. Estou-me a lembrar de uma pessoa, eu tenho uma pessoa na minha equipa que eu adoro-a. Eu estou-lhe a ensinar coisas porque ela não tem essa formação. Programas, por exemplo, em que são formados, ainda há bocadinho estava numa reunião com ela, e eu adoro porquê? Porque eu só lhe pergunto assim, olha, tu sabes trabalhar nesta plataforma? Olha, nunca trabalhei, mas diz-me que eu aprendo. É espetacular. Eu mando-lhe um vídeo em 2 minutos que não me custa nada porque eu sei trabalhar na plataforma e ela vai explorar e ela faz. Estão a ver o valor que esta pessoa tem? Isto tem valores. Porque é uma pessoa que está aberta, é uma pessoa que quer e que tem uma proatividade. Então, as empresas da nova era exigem outras competências que nós não estamos habituadas. O foco no resultado, o desapego também, esta questão de ter contratos de trabalho, por exemplo, não é? E nós ainda vimos desta noção de, ok, mas o contrato de trabalho, às vezes brinco, e eu digo assim, eu não sei o que é ter um contrato de trabalho, acho que, não sei, há 7 anos. Portanto, quando me falam, ou quando alguém me reclama que, mas o subsídio de férias está atrasado. Ok, não desvalorizando, porque se foi a medida que a pessoa aceitou, não é? Portanto, é algo que é de contrato, portanto, é importante que tenha, mas eu já não consigo atuar aí. Já não tenho um subsídio há não sei quanto tempo, portanto, isto é o outro lado também. Porquê que eu digo aqui? Porque por vezes nós olhamos só para o lado brilhante. Eu quero a liberdade disto, mas eu não quero os problemas daquilo. E nós, quando damos um passo, nós temos que aceitar o todo. E é importante esta capacidade de trabalharmos em nós para aceitar o todo. Isto é fundamental. E também digo, lá está, quem não for de avançar para esse patamar, também fica num local aqui um bocadinho complicado, ok? Porque nós não conseguimos voltar para trás, não é? Há uma questão de insatisfação. Imagina, por exemplo, já há muitos anos que, se calhar 10 anos que eu trabalho em horários flexíveis. Se eu fosse trabalhar agora num sítio onde me obrigassem a estar das 9 às 5, para mim era morte. Mas porquê? Porque eu já sei o que é não ter e eu sei que está alinhado comigo. Então não dá para voltar atrás.
O que é o caminho? É seguir em frente, é trabalhar em nós e amanhã eu vou explicar então melhor o que é preciso então largar para fazer este caminho. Mas queria que ficasse aqui mesmo assim bastante claro, que eu acho que é mesmo importante. Isto cada vez mais vai-nos ser pedido. Também eu trabalhar muito com a sensação de missão, não é? As empresas e os grandes negócios, eu, felizmente não é? Estou neste meio, acompanho muitas pessoas que têm os seus próprios negócios e aquilo que mais me apaixona é esta capacidade, não é? É de sentir que as pessoas estão em missão. As pessoas querem realmente ganhar dinheiro, mas não é ganhar dinheiro para fazer um luxo qualquer, não é ganhar dinheiro para, sei lá, para ter um estatuto ou para dizer ao vizinho do lado, eu tenho mais poder que tu. Não, é porque realmente é missão, é realmente por perceber que podem criar mais, podem fazer mais ao mundo. Voltamos a esta parte, não é? De pessoas com o coração no sítio certo, a terem esse poder. E eu sinto muito isto, não é? Há um grande poder social, há uma vontade de ensinar, há uma vontade de trazer uma melhor experiência ao outro. E, então isto é algo que é muito, muito comum e é importante que tu questiones também. Qual é a tua missão? O que é que tu sentes? E podes já saber até o que é, ou pode não vir neste momento. A missão também é importante nós percebermos que ela não surge logo. Há pessoas que sim, até há pessoas que, ok, eu já sei qual é a minha missão e agora vou avançar. Mas a grande maioria não, é decisão. Eu decido começar a fazer algo e a missão vai-se mostrando. Agora, a grande maioria de nós fica parada com medo, que é normal, ok? Que é muito humano. Mas é neste ponto que é decidir, ok, eu avanço com medo e as coisas vão se mostrando. E é um processo muito bonito. E para aproveitar, não é? Avalia como te comprometes e muda o necessário. E para nós terminarmos, para não ser muito, muito longa, eu gostava de fazer aqui um pequeno exercício com vocês, que é avaliar como é que te sentes no teu próprio trabalho, ok? E para quem não está a fazer nenhum trabalho atualmente, pode pensar, olha, como é que eu me sentia no anterior ou como é que eu me costumo sentir. Então tens aqui 10 questões, no fundo. Atenção, isto não é um teste, simplesmente é muito mais de identificar, de perceber, ok? Então vai tendo conta quais são os comportamentos mais frequentes. Se há aquele comportamento de olhar constantemente para o relógio, não é? Ok, que horas são? Que horas são? Isto é um comportamento, não é? Que nos dá logo assim um alerta. Mas também a sensação de aperto no peito, pensamentos negativos a caminho do trabalho. Esta questão, tantas vezes, não é? De, mas hoje é segunda-feira e o que é que eu estou a sentir? Isto até pode já ter aqui algumas questões físicas, porque quando tudo aquilo que não é processado a nível emocional passa para o corpo. Então pode já existir alguns aspectos realmente que estejam aqui. O não querer iniciar a semana, estou a ver aquela noção, não é? Aquela vontade, não quero que comece, aquela sensação. Eu costumo dizer que quando eu tenho um domingo em que não me apetece começar uma segunda-feira, é a altura de eu mudar de trabalho. Mas eu levo muito isto a sério. Eu não consigo mesmo estar num trabalho que não me dê satisfação. Portanto, as vezes que eu mudei, foi mesmo isso, deu-me aqui o alerta. Mas também o receio de contacto com superiores, com colegas, quando eu sinto que estou aqui a querer fugir, por exemplo, que não estou bem. Ou então pode ser também um sentimento de expansão. Eu também falo, eu à segunda-feira é quando eu tenho as minhas reuniões todas e claro que há segundas-feiras que apetece-me estar na praia, mas eu sei que tenho reuniões e que eu ganho energia. Não são raras as vezes que tarefas que eu tenho mais desafiantes eu decido fazer depois das reuniões. Porquê? Porque eu sei que as reuniões, mesmo com conversas duras, as tenho muito fortes, são feitas em amor, são feitas em verdade. E eu sei que ganho energia. Então, esta sensação de expansão. Esta vontade também de iniciar projetos novos. Ou então, ansiedade. Ansiedade ao receber mensagens fora de horas, por exemplo. E claro que não estamos aqui a falar num contexto em que eu recebo sempre mensagens fora de horas e de repente o meu horário de trabalho já é gigante. Não, mas o ansiedade, não é? Porque nós fazemos isto muitas vezes por gosto. Eu noto isto, não é? Eu às vezes recebo mensagens, ok, que supostamente não era para receber,
porque as pessoas sabem que estão num período de integração ou já não são horas para mandar, mas muitas das vezes eu recebo essas mensagens e dá-me prazer responder, eu não estou no parte do esforço, eu estou na parte do, olha, estou bem, está-me a dar prazer isto. Então, observar como é que tu as recebes e a vontade de expressar também a tua opinião. Tu sentes vontade de expressar a tua opinião, tu sentes vontade de colocar lá a tua posição, ou tu queres que esqueçam que tu ali estás, nem sequer queres estar ali. Mas também se é um contexto onde há criatividade, onde tu sentes que existe essa oportunidade de explorares, e também se tu falas com entusiasmo na voz. Não é? Eu reparo-se muito isto. Eu, quando estava na parte do empreendedorismo social, eu notava muito isto, que era a paixão que as pessoas levavam a falar da sua missão. E quem já viu algumas palestras, quem não viu, por exemplo, veja TEDx, não é? Que é ótimo para ver isto. Nós notamos quando a pessoa gosta daquilo que faz. É algo que nós mostramos, nós vivenciamos isso. Então pode ser assim muito interessante. Quem quiser também pode tirar uma fotografia, portanto, para fazer esta análise. Boa. Fica sempre bem, né? Nós vamos sempre, quando voltamos a fazer o exercício, vamos sempre buscar mais qualquer coisinha que nos dá assim umas pistas de nos orientar bastante. Estamos mesmo assim a terminar este primeiro dia, mas queria passar isto, passei num workshop, no outro workshop, mas achei que também que era pertinente, não é? Porque no fundo quando nós falamos sobre esta questão, e aqui a proposta, quando nós olhamos para a nossa parte da felicidade no trabalho, é muito de passar de um modo de sobrevivência, em que muitas pessoas vivem esta área profissional, que é uma vida que está constantemente em stress, onde parece que tudo é impossível, não é? Portanto, tem que ser isto ou é aquilo. Em que muitas vezes existe um desequilíbrio, até doença, não é? Portanto, doença, nós sabemos isto. Onde as emoções são de baixa frequência, onde existe depressão, agressividade, medo, egoísmo, e reparem como é uma realidade para muitas pessoas a nível profissional. E o problema é que, de alguma forma, já consideramos normal. Mas isto nada tem de normal. Então é importante de olhar. Por isso, isto acontece realmente quando estamos num contexto que não é adequado, é um modo de sobrevivência, ok? É um modo de sobrevivência, não é um modo de viver, é sobrevivência. E aqui o que é proposto é de passar deste modo de sobrevivência para o modo de criação. Que, mais uma vez, pode passar efetivamente, e há pessoas que fazem o meu programa que percebem, olha, eu vou ter mesmo que mudar de trabalho, não é isto, mas atenção, quando se muda de trabalho, muda-se de trabalho depois de trabalhar internamente. Porquê? Porque se eu não resolvo uma situação, eu até posso mudar de trabalho, mas muito provavelmente acontece-me novo. E isto acontece com muita frequência. Então, primeiro trabalha-se. Primeiro, ok, internamente faço isto, depois então eu avanço e eu decido. E é muito importante. Aliás, tenho uma cliente minha que estava numa situação assim quando me procurou, dizia mesmo, eu quero sair, vou mudar de trabalho. E eu assim, ok, mas aguentas 15 dias? Em 15 dias vamos trabalhar isto. E depois sim, toma a tua decisão e está. Eu já sabia que ela ia sair, mas foi incrível. Porquê? Porque ela fez o processo. E ela saiu de um ponto de vista agora com aprendizagem. Então ela passou também para a modo de criação. Ela está em expansão. Não é? Existem infinitas possibilidades e é lindíssimo de ver, não é? Porque de repente é um entusiasmo. Então, mas agora posso fazer isto, posso fazer aquilo, se calhar vou por ali. Está cheia de energia. Porque é este processo, não é? Co-criação, ok, eu decido, eu faço, e a vida mostra-me aquilo também que é o caminho. Mas eu consigo fazer isto. As emoções são de alta frequência. Estamos numa energia de amor, de gratidão, de alegria, estamos numa comunidade. E isto aqui, então, é o convite, passar de modo de sobrevivência para o modo de criação. Quem gostaria de passar por este modo? Boa. Muito bom.
Então, o que é que aprendeste até agora, nesta primeira aula? Esta é a primeira de 3 aulas, como se tinha falado. Então, hoje aquilo que eu quis partilhar contigo é realmente quais são os aspectos mais importantes a nível da felicidade no trabalho, ok? Relembrar sempre é algo subjetivo. Muito daquilo que nós fazemos aqui, que trabalhamos, é ter-se o teu poder, fazer as tuas escolhas para encontrar a tua felicidade. Não vais de uma fórmula mágica, não faz de, agora vou fazer aquilo que toda a gente diz que é para fazer isto. Não. Aprenda a escutar-te, aprenda a trabalhar em ti, limpar os bloqueios e aí sim tu encontras então a tua felicidade no trabalho. Podes te inspirar, isso é diferente. E também saber que estamos na altura perfeita para trabalhar nisto, porque o mundo está a mudar muito, muito. Muitas coisas a surgirem. Nós já sabíamos, muitos estudos previam que em 2025 ia acontecer uma mudança drástica a nível profissional. Muitos trabalhos que iriam deixar de existir e outros não é, portanto é cíclico, portanto tudo aquilo que deixa de existir é porque cria novas oportunidades. Mas reparem como, se calhar 10 anos atrás nós andávamos a falar de 2025 e 2025 já está ali à esquina. Além do mais, estes últimos 2 anos foram de muita inovação. Então aquilo que nós pensávamos se calhar que era 2025 já não é bem assim, ok? Há quem diga também, e até, por exemplo, Tesla fala, não é? E quem está nas empresas, quem está assim nas empresas altamente tecnológicas, não é? Nós tínhamos, se calhar, um bocadinho este contexto, eu também tinha este, para a frente, robôs que façam isto, façam aquilo. Já foram apresentados atualmente, já existem. Aquela ideia que nós tínhamos de ficção científica lá para a frente, atualmente muito dela já é realidade. Então o primeiro passo mais desafiante que era criar já está cá. Depois é comercializar e expandir. Então muita coisa vai mudar nos próximos anos. Por isso é fundamental que trabalhes em ti, que percebas, ok, então se isto vai mudar, o que é que eu preciso fazer para estar na linha da frente? Porque, mais uma vez, e a história mostra-nos muito isto, não é? Quem se adapta tem bons resultados. Quem não se adapta, fica para trás. Fica para trás nunca é tão bom. Podemos culpar o sistema, podemos culpar o mundo, podemos culpar tudo e mais alguma coisa. Mas isso também não nos tira de nada, ok? Conseguem identificar? Quanto mais reclamamos, pior é? Pronto. Mais uma vez, felicidade no trabalho ensina isto, não é? É não reclamar e ter uma atitude mais otimista e proativa. Por isso, é mesmo importante. É mesmo, eu acho que chegou mesmo o momento de fazer isto a sério. Por isso, vou agora então desligar, vamos ficar aqui só um bocadinho para quem está em sala, mas amanhã fica então o convite para a segunda sessão e amanhã vamos falar então do que é que precisas de largar. Hoje porque é que é importante, amanhã o que é preciso largar, segunda-feira como fazer. Parece bem? Então, devolvendo aqui os superpoderes à Alexandra, que podes parar então a gravação.